Meus irmãos, vamos pegar a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. E o que vai interessar para nós nessa noite é o final do versículo, no capítulo 13, que é o nosso tema de hoje, desta noite. Nós estamos estudando, é o nosso 5º episódio, a nossa série Fortalecendo a Fé, Atos capítulo 13, versículo 6 ao versículo 13. O tema da nossa mensagem hoje: Desperta, ó geração eleita para o Evangelho. Esse é o nosso tema de hoje à noite, é o 5º episódio. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, que é o Bar-Jesus, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando partar da fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andava à roda, buscava a quem o guiasse pelas mãos. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo, os que estavam com ele, chegaram a Pergue, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Durante o tempo de pandemia, muitas pessoas entraram no primeiro item que nós estamos citando aqui. Você que está em casa não está vendo, mas é um sono e a inércia espiritual. Também isso acontece, como nosso primeiro tema, após a conversão. Muitas pessoas chegam até a casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, se convertem, aprendem a palavra de Deus e depois começa a não andar mais nos caminhos do Senhor. Ok? Então, o nosso personagem aqui desta noite, ele é um personagem conhecido. Quando você abre o Evangelho, você já encontra de cara o livro de Mateus, depois você encontra o livro de Marcos. No capítulo 13 e versículo 13, abra sua Bíblia aí, nós estamos estudando uma série que chama O Fortalecimento da Nossa Fé. Quando você olha aqui, durante a viagem missionária, após uma coisa maravilhosa que foi a conversão, por que existe a igreja? Casa de Deus serve o evangelho, as missões para converter as pessoas do mau caminho, do velho homem. Há uma conversão ali do procônsul, há ali uma figura do inimigo, Bar-Jesus, filho de Jesus, né? Mas a tradução de Elimas em árabe é enganador. E após todo aquele movimento deles, de Barnabé, de Paulo, que estavam com ele, há uma desistência por parte de João Marcos. Então o nosso personagem, ele é primo de Barnabé. Ele está ali na primeira viagem missionária, junto com Barnabé e Paulo, que lideram aquela comissão. Quando você olha a princípio, uma pessoa desistindo ali de uma missão,
ali de uma comissão de evangelização pela Ásia, ali que eles saíram, né? Como Jesus disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho, da Judéia, Samaria, Decápolis, até os confins da terra. Então a igreja ela foi cumprir o seu propósito, mandada pela igreja de Antioquia, é a igreja primitiva que nós chamamos, mas há uma desistência. E quando nós olhamos para essa desistência, pode ser que haja perguntas no nosso coração, né? Como há no meu, quando eu estudo esse texto. Nós precisamos sempre, quando nós estamos lendo o texto bíblico, fazer perguntas por texto. Mas por que ele desistiu? Não é verdade? Então, quando nós vamos olhar, meus irmãos, não pense que era uma situação fácil, não. Porque ali o mal se levantava de uma tal forma que era uma guerra impetuosa contra a igreja. Houve perseguição nos primeiros capítulos de Atos, as vidas deles ficavam por um fio. Então, vendo todas aquelas condições, o que aconteceu com João Marco? Ele desistiu. Ele desistiu, pegou as suas coisas e voltou para onde? Para Jerusalém, ele foi para a casa dele. Mas quando nós olhamos isso, nós temos que entrar dentro do texto. Eu poderia descrever para os irmãos muitas coisas que aconteceram, mas nós podemos, por exemplo, ouvir o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, abra a sua Bíblia aí, no capítulo 11. 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu não preciso fazer uma síntese, um resumo dos irmãos, como era difícil o dia daqueles missionários, daqueles cooperadores do trabalho de Deus. O próprio apóstolo Paulo faz uma síntese para nós ter um entendimento. É uma coisa totalmente diferente dos nossos dias. Nós vamos falar sobre isso. Mas olha só o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 24. Olha só, por pregar o evangelho, por sair da sua casa, por amor a Deus, ele se levanta e vai para uma viagem, e o que ele recebe nas suas viagens missionárias? Versículo 24 diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Quer dizer que por 5 vezes ele recebeu 39 chibatadas. Meus irmãos, naquele tempo, eu não pesquisei, mas eu sei que de repente, se fosse uma pessoa que nem eu, na segunda chibatada a pessoa já desmaiava. Para vocês terem uma ideia de como era o castigo, tá? Eram chicotes, né, feitos com parte de couro e geralmente nas pontas, como não tinha lâmina, eram colocadas pequenas pedras. Então, quando uma pessoa levava uma chicotada, sei lá, na 5ª, na 10ª, a pessoa desmaiava. Aí sabe o que acontecia? Alguém pode dizer assim, então a pessoa torcia para desmaiar, porque aí ele dá o resto das chicotadas. Não, esperava a pessoa acordar, para a pessoa continuar a contagem. Olha só quantas chicotadas ele levou, por pregar o evangelho, ok? Vamos continuar? Eu recebi do judeu 5 vezes 39 açoites. Tem uma tradução que traz isso. Por 3 vezes fui açoitados com vara. Uma vez fui apedrejado. Nessa parte aqui, quando ele foi apedrejado, a Bíblia escreve que deram ele como morto, para você ter uma ideia do que ele estava sofrendo em pregar a palavra de Deus. Continuação do texto. Fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. De dia, de noite e um dia passei no abismo. Significa que 3 vezes tinha naufragado o navio dele. Ainda teria, quando ele escreve aqui, 2 Coríntios, ele ainda não está indo para Roma. Ele vai escrever sobre isso depois. Então ele sofreu 4 naufrágios. E quando ele diz que ele ficou no abismo, significa que ele ficou no mar, boiando lá uma noite e dia, até vir o socorro. Então olha só quantas coisas as pessoas, no caso Paulo aqui, no caso Barnabé, Pedro, Tiago, líder da igreja que perdeu o seu pescoço, olha só como é que era a vida dessas pessoas que pregavam o evangelho, a palavra de Deus. Continuação do que o Paulo faz de resumo. Versículo 26. Em viagens, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, os judeus queriam matar ele, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, e em fome e em sede, em jejum
muitas vezes frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então olha só como é que era uma vida, por exemplo, do apóstolo Paulo. Talvez nós vamos citar, se der tempo, por exemplo, o apóstolo João. João também é um preso romano. Vai lá para a ilha de Patmos, vá pagar o que ele deve, porque eles são considerados um perturbador. Então, quando você tem uma viagem dessa, eu não estou falando assim da gente levantar, tomar um banho, jantar, né, e ficar com preguiça de vir para a igreja. Eu não estou falando desse nível. Isso aqui não existia no tempo deles. Não estou falando no tempo nosso, que é um tempo que muitas vezes uma dor de cabeça nos afasta de vir ouvir a palavra de Deus. Um convite, qualquer coisa hoje já é motivo para que as pessoas não sirvam mais o Senhor como Jesus, ele ordenou e como Jesus mandou. Então aquele tipo de viagem, né, aquele tipo como Silas que vai fazer depois uma viagem com Paulo e Barnabé vai para outro canto pregar o evangelho, era uma viagem assim que não tinha nem quase, vamos dizer, passagem marcada para ir. Você imagina para voltar. Se tinha hora marcada, se tinha jeito, como eles voltar, as condições não tinham, meus irmãos. Por isso esses homens, eles de fato, eles viveram na fé. E através da vida deles, nós podemos fortalecer a nossa fé olhando para a vida dessas pessoas e sabendo que não aqui neste mundo, mas nos novos céus e nova terra é que está a nossa promessa e os nossos bens. Então, descrever os dias da igreja primitiva é só olhar para a Bíblia. Agora, para descrever o nosso tempo de igreja, é um contraste muito grande para os dias que nós estamos vivendo, né? Alguns estudiosos, eles citam que o evangelho, né, do bem-estar, o evangelho da prosperidade, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Porque após as guerras, as pessoas perderam muitos entes queridos, não é verdade? Então, após a Segunda Guerra Mundial, começou uma nova guerra, a chamada Guerra Fria, que era Estados Unidos e também a Rússia ali. Então, hoje você, por exemplo, só para dar um exemplo bem banal, você vai numa livraria evangélica, você pode comprar uma caixinha de frases de bênção, não é verdade? Ali não tem coisa má, tem coisa má lá? Né? Só tem salmos bons, só tem provérbios bons, só tem promessas. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando, que vai ser aqui neste mundo. Então, esse evangelho da prosperidade, nós fomos muito influenciados por muitos pregadores, por muitos pastores americanos, por muitos missionários. E após a Segunda Guerra Mundial, o que houve? Houve um tempo de muita prosperidade nos Estados Unidos. Então, quando você olha para os Estados Unidos, né, se exaltava nessa questão porque Estados Unidos é uma nação livre, né? Estados Unidos é uma nação que preserva a liberdade, o direito dos cidadãos. É claro, as igrejas foram crescendo e olha só como foi divulgado o nome de Cristo. Em todas, depois de 1950, né, esses dias morreu o Billy Graham, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, que quase todo mundo que é evangélico, né, que é crente na palavra de Deus conhece. E enquanto se exaltava esses frutos de prosperidade, que se revertiam na questão financeira, de benefício, porque a vida das pessoas mudou, foi transformada para melhor, você assistia um outro lado que era a endemonização da onde? Da Rússia. Olha o comunismo, olha a opressão, né? Olha os ditadores que lá existem. Você pode ver, hoje os filmes de Hollywood, como é que são? É tudo de super-herói, não é verdade? Super-herói para cima e para baixo, né? Mas eu que nasci na década de 80, sempre tinha um filme lá do Indiana Jones que era Estados Unidos contra quem? Contra a União Soviética, contra a bandeira vermelha. Então o que houve? Claro que houve uma prosperidade, mas as igrejas também prosperaram naquele tempo. Obrigado, Vitor. E aí as igrejas, de certa forma, caíram no marasmo, caíram na inércia, no sono. Então há um distanciamento devido a essa questão de condições muito grande. Um distanciamento entre a vida dos apóstolos e os mártires da igreja com a realidade da igreja do século XX e do século XXI. Quando você abre em Apocalipse, no capítulo 3, você pensa, por exemplo, abre lá, que João, ele é um preso,
ele também está sofrendo. Apocalipse capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia lá. E o livro de João, a revelação de Jesus, é para alentar os corações, para dar esperança. Apocalipse capítulo 3 e versículo 16. É para dar esperança, para dar alegria, porque as pessoas estão morrendo pelo Evangelho, morrendo pela palavra de Deus. Então, a Bíblia nos conta, a palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, sobre 7 igrejas na Ásia. E de fato, essas 7 igrejas, elas existiram lá na Ásia. E era uma igreja que ficava perto uma da outra. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, que nós vamos citar aqui, ficava mais ou menos 60 quilômetros de Éfeso. Éfeso já ficava de Esmirna 50 quilômetros. Então eram cidades onde existia uma igreja e cada igreja tinha uma característica. E quando você estuda a palavra de Deus, Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, fala sobre essas 7 igrejas. E os historiadores, aqui no caso, os estudiosos, os teólogos, eles dizem que cada igreja representa um período de tempo. E a igreja de Laodiceia representa as igrejas da volta de Cristo. Porque quando você olha a primeira igreja, a segunda, a terceira, sempre diz assim, e eis ao que vencer eu darei, Então Jesus fala, mas na igreja de Laodiceia ele diz assim, ao que vencer, mas ele diz em sequência, eis que estou à porta e bato, significando que é a vinda dele. Então quando você olha para a palavra de Deus, nós estamos vivendo no século 21, no século 20, tempos já de Laodiceia, isso que nós acreditamos. Capítulo 3 e versículo 16, como que era a igreja de Laodiceia no tempo dos apóstolos, aqui no templo de João, 100 depois de Cristo, mais ou menos essa época. Versículo 16 diz assim, assim porque és morno, não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Lembra de Bartimeu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, ou vestes, dependendo da sua tradução, para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez, que significa o pecado, e unja os teus olhos com colírio, para que enxergue. Então, quando a palavra de Deus nos dá, existem alguns detalhes. No versículo 6, é morno. O fato da igreja ser morna nos nossos tempos, não significa que ela deixou de ser igreja. Ela ainda é igreja, mas ela está sendo reprovada por Cristo. As suas obras não são aprovadas por Jesus. Porque não é quente como no tempo de Paulo, em que as pessoas davam a sua vida pelo Evangelho, mas também não é frio como as sinagogas dos judeus, que não criam em Jesus e não tinham o nome de Jesus na boca. Então Jesus diz isso no versículo 16, porque a igreja no versículo 17, pode ver aí na sua Bíblia, como é que a igreja se considerava? A igreja se considerava como? Como rica, como abastada, como não tem falta do quê? Não tem falta de nada. Pense nos Estados Unidos pós-guerra e o que aconteceu com as igrejas por lá. Então há uma profecia, meus irmãos. Quando Jesus vem no final do versículo 16 a expressão vomitar-te-ei, é porque está rejeitando os seus trabalhos. A diferença é que no tempo dos apóstolos, a vida que eles viviam eram vidas de premissas para Cristo. Hoje que nós vivemos é premissas para a vida secular. O que sobra nós entregamos para Cristo. Então nós achamos, porque nós estamos num tempo de bonança, que Deus está dando essa bonança como aprovação. E na verdade isso não tem nada a ver. Não é porque as coisas estão bem na nossa vida, ou o Evangelho de Cristo tem prosperado, significa que Deus está aprovando. No versículo 17, a palavra de Deus, Jesus continua dizendo o quê? Desgraçado. Olha que palavra forte. Desgraçado significa que não tem a graça de Deus. Deus não está pondo a sua mão. Deus não está abençoando. Nada é aprovado por Deus. Por isso que ele diz miserável, pobre, cego e nu.
Então a religiosidade dos homens, muitas vezes a nossa, nós julgamos as coisas pela aparência, mas não é assim que Deus julga. Quando Jesus conclui aqui no versículo 18, pode ver na sua vida, na sua Bíblia, desculpa, né? Como é que está o versículo aí? Aconselho-te que compres de mim ouro provado pelo fogo. O próprio apóstolo Paulo escreve que as nossas obras ela vai ser passada pelo fogo. Vai ter ouro, vai ter prata, vai ter pedras preciosas, mas também pode ter paus, palha, feno, pode ter coisas que nada do que nós fizemos nesse mundo é aprovado por Deus. E Deus está dizendo aqui que está rejeitando as obras em tempo de Laodiceia. Então preste atenção, porque não há um contraste para o que esses homens estão vivendo e o que nós vivemos nos dias de hoje. João diz no capítulo 3 de Mateus, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque está chegando o tempo. Jesus está dizendo para a igreja aqui, você pode ler na sua casa o capítulo 2 e o capítulo 3. Ei que estou à porta aí e bato. Por isso há um distanciamento. É claro que o nosso personagem é o João Marcos, nós não podemos colocar ele aqui nessa condição do que nós estamos falando da igreja de hoje. Nós temos até no nosso slide aqui, no cantinho embaixo, esquerdo escrito, não importa a condição que chegamos na igreja, mas sim como estaremos no final da nossa lida, da nossa vida. Não importa o que aconteceu, o que vai importar é a história final de João Marcos. E quando nós voltamos, o nosso objetivo aqui não é falar que o João Marcos desistiu, não. É como ele deu a volta por cima, saindo da inércia, do sono, da comodidade da sua casa. Vidas em tempo de bonança, muitas vezes gera profunda pobreza espiritual. Você olha por toda a Bíblia, Deus está sempre dando chamado para o povo. Povo meu, sai da Babilônia. Povo meu, vem me servir, não é assim? Nós temos um exemplo clássico na vida de um sono, de uma inércia, no caso do profeta Jonas. Deus dá a palavra para ele e diz, olha, sobe lá para Nínive, vai pregar para eles. Jonatas capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 4 e 6, Deus ele faz um chamado. Mas a Bíblia diz que ele, em vez de ir para cima, para o norte, ele pega um barco e vai em outro sentido, para o sentido de Tarsis, que é a Espanha hoje. E aí a Bíblia diz que ele não está nem aí com a pregação do Evangelho e com a palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz que ele dormia um sono profundo, né? Aquele sono profundo, o barco não ia nem para um lado nem para o outro, eles iam morrer lá. E aí o Jonatas, com o seu pensamento e as suas convicções, é uma semelhança a nós quando nós estamos nessa inércia, nesse sono. Muitas vezes não interessa pregar o Evangelho. E muitas vezes nós achamos que as pessoas nem merecem. Porque quem que vai pregar para o seu inimigo? Você vai bater na casa de uma pessoa que você não gosta e pregar a palavra de Deus? Claro que não. Você está dando um mau exemplo. Você não está servindo a Deus e não está perdoando o seu próximo. Como que você vai lá? Então Deus, ele chama a atenção de Jonatas. Quando você olha a vida dos discípulos no ministério de Jesus, eles ficaram por muito tempo nessa inércia. Por exemplo, Tomé, para dar um exemplo. Tomé lá no capítulo 20, versículo 24 e 29, a igreja estava reunida, e aí Jesus já tinha aparecido, e ele disse, olha, eu não acredito em nada do que vocês estão falando aí não, né? Que Jesus ressuscitou. Eu só acredito se eu ver e se eu ainda pôr a mão nas suas feridas. Foi isso que ele disse. Mas ele não acreditava no seu sono espiritual, nem em Jesus, porque Jesus disse o quê? Que em 3 dias ele ressuscitaria. Não acreditou nos seus irmãos. Numa outra passagem, antes da morte de Jesus, né, estão lá reunidos, Jesus dizendo que ia voltar para casa. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, depois na sequência. Mas ele disse para Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Ué, como é que não sabe? Jesus veio da onde? Se Jesus veio dos céus, Jesus só pode voltar para os céus. Essa não é promessa, mas isso não passou na cabeça deles. Quando você olha, por exemplo, um texto que nós já lemos nesse estudo, né, de fortalecer a fé, Mateus capítulo 17 e versículo 17, é dito que há um menino endemoniado, e os seus discípulos ali, eu não lembro se são 3 discípulos, se é o João, o Pedro e o Tiago que está por ali, não estou lembrado agora, mas diz que eles não puderam fazer nada. E aí Jesus diz assim,
no capítulo 17, versículo 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Jesus ele faz essa citação, né, ó geração incrédula e perversa, porque Moisés falou isso em Deuteronômio no capítulo 32 e versículo 5, quando o povo não cria. Deus deu as 10 pragas, o povo vai para o Egito, o povo está crendo em outros deuses que estão dentro do bolso. Quando Deus abre o mar vermelho, quando Deus dá as 10 pragas, o povo não tem aquela firmeza que traz a tradução da palavra fé. Fé significa firmeza, fidelidade, agarramento. Não, o povo não está fazendo isso. Então, da mesma forma que o povo não cria em Deus e faltava essa fé, que é o que está simbolizando o que Jesus está falando em Mateus, aconteceu com os pais lá atrás. Deus abre o mar vermelho, Jesus anda sobre as águas, mas os discípulos não acreditam no poder de Cristo. Lá no Velho Testamento, eles comem maná do deserto. Deus multiplica o pão. Então, o homem sempre está envolto a sua falta, a sua fé, que é pequena, porque falta sair desta inércia espiritual. Então você encontra falta de movimento, falta de ação, preguiça, indolência, resistência ao chamado. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, se você quiser abrir a sua Bíblia, o Paulo chama isso de naufrágio da fé. Porque o apóstolo Paulo, ele está vendo o que está acontecendo. Então, quando o João Marcos volta, que é o nosso personagem de hoje, para casa, há um naufrágio na fé ali. Ele volta para sua casa e ele desiste do seu chamado. Muitos crentes no dia de hoje desistem do seu chamado sem sofrer nada. Sem sofrer nada. O que nós sofremos aqui neste mundo? E quando acontece isso, meus irmãos, que acontece com o João Paulo, o Barnabé na próxima viagem vai querer levar o João Paulo novamente. O João Paulo vai querer levar o João Marcos com ele. E há uma briga, porque o Paulo não quer mais levar ele. O Paulo pensava, bom, eu tenho que levar quem me ajuda na obra, não quem me atrapalha ou quem me abandona. E Paulo não quis levar o João Marcos. Mas não importa como você chega na casa de Deus, não importa como nós temos a nossa vida, importa como nós vamos chegar até Cristo voltar. Por isso, no nosso tempo, no tempo dos apóstolos, no tempo de Israel, no Egito, como nós citamos, a palavra de Deus na Babilônia sempre diz, que é o nosso segundo item, desperta, ó geração eleita. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, eu gostaria que os irmãos fossem lá, capítulo 2 e versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. O que está havendo com a igreja de Jesus Cristo? O que houve com o povo judeu? O que está havendo com os tempos das igrejas de Laodiceia? 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 2 e versículo 9 diz assim: mas vós sois geração eleita. Nós somos salvos por Deus. O sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Deus nos comprou. Nos chamou para a boa obra, nos chamou para a pregação do Evangelho. Nós precisamos deixar a nossa vida secular. Continuação do versículo. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Eu não falei, mas você sabe o que significa inércia? Inércia é uma lei da física, que diz assim: toda vez que um corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento até que haja uma resistência. E a verdade também do inverso é verdadeira. Um corpo que está parado, sempre continua parado, até que venha alguma força e faça ele, com esse movimento, sair do seu lugar. Sabe, meus irmãos, a pandemia fez com que muitos irmãos saíssem da rota, do caminho do Senhor. Então, a pandemia, nós podemos dizer que é uma inércia. Porque nós somos geração eleita, somos sacerdócios reais, somos nação santa, separadas, tiradas da treva para as luzes maravilhosas de Deus para pregar o Evangelho.
Então essa pandemia fez isso. Mas há algumas pessoas que também estão usando a pandemia, que estavam parados, no sentido espiritual, para poder movimentar as suas famílias. Quantas orações têm chegado, pedidos, dia após dia até nós? Você pode dizer amém e nunca mais perguntar nada, nunca mais perguntar ou fazer alguma coisa que faça a pessoa lembrar, pregar a palavra de Deus, do que Deus fala na Bíblia, para que as pessoas possam se converter. Não, nós ficamos naquela inércia, sem movimento, sem atitude, sem o amor de Deus. Tem uma cena muito emblemática, eu falei de guerra, na Segunda Guerra Mundial, em 10 de maio de 1940, a Alemanha invade a França. E tem uma cena que os tanques de guerra alemão estão entrando em Paris e os civis estão saindo. Eles estão saindo com bicicleta, com mala, com filho, sim, sabe? Saindo porque não tem o que fazer. E aí eles saem de Paris, ali, a Rússia toma conta, a dúvida de Adolf Hitler, que é a figura de um anticristo, não um anticristo como Apocalipse, como nós lemos nas outras semanas, naquela figura, mas anticristo no sentido de tudo aquilo que se levanta contra o nome de Deus, como o personagem aqui Elimas, né, o Bar Jesus, um mentiroso, um falso profeta. Então Hitler ele é anticristo, porque ele é anti-Deus, contra Deus, figura de Satanás. E aí aquelas pessoas saem e a sua vida mudou, porque eles não podiam mais voltar para a cidade. Mas eu pergunto, foram para o campo fazer o quê? Se os alemães tomaram conta de tudo, mataram, porque os alemães começaram a perseguir o povo judeu na Alemanha. Depois que Hitler teve a ideia de retomar a guerra mundial. E até então, em 6 de junho de 44, há uma invasão chamada Dia D, invasão da Normandia, em que entra o exército ali, né, na Inglaterra, dos Estados Unidos, e vai vencer a Alemanha. Mas falando sobre essa figura, muitas vezes nós parecemos aquelas pessoas, porque eles saíram da cidade, mas eles morreram no campo, eles foram dizimados. E o crente hoje, ele tem uma guerra, uma batalha espiritual, como nós estamos falando do tempo aqui, do apóstolo Paulo e de João Marcos, mas nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Do que adianta a pessoa pegar o filho, pegar a mulher, pegar a mala e ir para fora da cidade, depois de ser assassinado? Então olha só a crueldade do homem, a crueldade de Satanás contra o povo de Deus. Então muitas vezes nós ficamos nessa inércia, sem nos levantarmos. Em Efésios, no capítulo 6, fala sobre a armadura do crente, mas a gente vive a vida como se nada tivesse acontecido. E como se não tivesse acontecendo nada neste mundo. Até que então, meus irmãos, surge quem? Surge o Marcos, o nosso personagem de hoje. Ele vai para Jerusalém, mas ele vai voltar na nossa história. Olha que coisa maravilhosa. O Marcos, ele não era um apóstolo. Ele não estava entre os 12. Você não vê. Você vê ele como um missionário, como um cooperador. Mas o evangelista que se apresenta é como um evangelista, é como um soldado que se apresenta para a guerra. Ele pode ter voltado para sua casa, mas como diz em Provérbios, no capítulo 6 e versículo 2, que diz: melhor é a casa onde há luto do que aonde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. Quando você olha para o final da vida dele, né, é muito interessante, porque ele vai ser a primeira pessoa que vai querer contar a história de Jesus. E o Espírito Santo vai usar ele, e ele vai falar sobre Jesus. E aí depois, Lucas, que também é um evangelista, depois o apóstolo João, né, eles vão contar também a história de Jesus. E hoje você tem o primeiro livro que é escrito, dos 4 evangelhos, pelos historiadores, o que eles dizem é o livro de Marcos. Ele dá a volta por cima. Ele desperta a geração eleita. Ele é o evangelista que se apresenta como soldado para a guerra. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, eu gostaria que os irmãos fossem lá. 2 Timóteo, capítulo 4.
Abra sua Bíblia lá. Muitas vezes nós esperamos que alguém que tenha um nome, uma patente, né, diga alguma coisa para você fazer. Às vezes você está numa inércia, mas você está esperando, às vezes, um pastor que também está numa inércia, um dirigente, o filho que espera pelo pai ou pela mãe que leva para a igreja. Não é verdade? Essas coisas acontecem. Espera o exemplo de alguém, não faça como Marcos. Você não precisa ser um dos 12 apóstolos para querer contar a história de Jesus, para querer trabalhar, para se despertar dessa inércia. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Desculpa, irmãos, é segundo, eu já vi que está errado aqui, eu anotei errado. É 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Versículo 9, melhor. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galícia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha só. O Marcos, ele poderia ser como Demas. O que a Bíblia está dizendo no versículo 10? Que Demas amou o presente século. Quantos crentes têm amado o presente século? No capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 3 e 4, Deus fala da Babilônia e Deus diz assim no versículo 4: ouve a voz do céu, que diz: sai, povo meu, sai da profanação, né? Dependendo da tradução está aí, ou sai para que não seja participante dos seus pecados e incorra de ficar nas suas pragas. O Demas era uma pessoa que andava, mas uma pessoa que foi embora e nunca mais voltou. Quantas pessoas deixam a casa de Deus e não voltam? Mas pela graça de Deus, o nosso personagem hoje, ele é um personagem que ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Olha só o versículo 9. Apressa-te, versículo 9. Não é assim que está aí na sua palavra? Procura vir ter comigo depressa. O João Marcos, ele vai dar a volta por cima. Vai. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto do reino dos céus. O que é isso? A pessoa não vai para o céu? Não. Não é apto a trabalhar pelo reino dos céus. O João Marcos, naquele momento que nós lemos em Atos, ele não estava apto para aquele desafio. Ele não era um soldado que estava treinado. Mas quando nós lemos agora em 2 Timóteo, ele é um personagem que Paulo precisa. Porque Paulo está escrevendo e ele está preso. E ele precisa de pessoas que trabalhem por ele no campo missionário. Então ele diz: traz Marcos para mim. E nós estamos vivendo um tempo, a gente sabe de pandemia, que muitas pessoas têm desistido da sua fé. Mas Deus, ele mostra para a sua igreja as coisas futuras, para que nós possamos ter o quê? Esperança. Eu queria terminar com mais um soldado de Deus em tempos difíceis. Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia lá. É o João, discípulo de Jesus, o amado. Deus, ele não deixou o Apocalipse, né? Nós falamos semana passada o que significa Apocalipse. Ele não deixou para o mundo. Ele deixou para o crente. Ele deixou para que essas pessoas tivessem o quê? Esperança. Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade,
a nova Jerusalém. Isso aqui é a promessa de Deus. Aquela caixinha de promessa lá, que você compra na livraria, ou alguém te dá para tirar coisas boas, aquilo não faz você mais forte. O apóstolo Paulo diz, é na fraqueza, Jesus disse, é na sua fraqueza que eu te faço forte. Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo diz. Mas não é no tempo de bonança, é no tempo que ele está fraco, precisando de Deus. E João, quando escreve isso, é óbvio que há profecia, não é verdade? Essa profecia está escrita, ó, e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e já não existe mais o mar. Você não tem que pensar nos dias de hoje, você tem que pensar nesses dias que eles estavam vivendo aqui. O que tem nesses dias aqui? Bom, nesses dias tem sofrimento, não é verdade? Tem morte, tem dor, tem tristeza, tem solidão e tem angústia. Agora, por que Cristo faz essa revelação? Era para que eles tivessem o quê? Esperança. Por isso nós precisamos, e Deus diz, desperta, ó geração eleita para o Evangelho. Agora, para João, esse texto, né, que é escatológico, ele tem um sentido também para ele de esperança. Como o apóstolo Paulo, como Pedro, naqueles tempos de dificuldade. Porque quando ele diz assim que tem um novo céu e uma nova terra, existe o quê? Existe uma promessa. E o sentido aqui para ele é um sentido também que é diferente do que para nós que lemos, porque vamos lembrar que nesse momento que ele está escrevendo a palavra de Deus, Apocalipse, ele é um preso. Ele é um preso político, ele é um perturbador, como nós dissemos. Ele está preso numa ilha, na ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica que não tem nada. Lá não tem planta, lá não tem água, não tem nada. E o que separa ele da sua casa, aonde estão as pessoas que ele ama, aonde ele gostaria de estar, é o quê? É o mar. Então ele diz, o mar já não existe mais. Meus irmãos, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar dos nossos irmãos, dos nossos familiares e da nossa casa, que é onde? Versículo 2, a Jerusalém, a santa cidade. Então, quando ele olha, e nós lemos agora esse capítulo 21, eu sei que nunca mais você vai ler como eu lia esse capítulo. Ele diz que viu novos céus e nova terra, olhando para Cristo, porque nesse mundo vai passar. Nós podemos sofrer muitas coisas, mas nós vamos vencer por Cristo Jesus este mundo. Então o que está separando ele da sua casa é aquela prisão. Por amor a quê? A Cristo. Consegue perceber o distanciamento que há da igreja daquele tempo para a nossa igreja hoje? Hoje nós temos liberdade para fazer o que nós queremos. Hoje a palavra de Deus de despertar e sair na inércia é muito mais importante do que naquele tempo. Porque as pessoas eram perseguidas e perdiam a vida. E pode ser muito provável que os 3 anos e meio de grande aflição que o profeta Daniel diz, a igreja passe. Você vai ter a mesma esperança e dizer para ele, vi novos céus e nova terra, e o mar já não existe mais. Você quer receber as coisas neste mundo aqui? Se você morrer sem Cristo, você que está nos assistindo, você vai ficar preso eternamente numa ilha de Patmos. Você vai ficar preso num mar e numa cadeia e nunca mais vai ver aqueles que você ama. Então desperta, preste atenção, a sua vida secular não pode ser as premissas, porque senão você está morno, você precisa ser quente. Porque você que já entregou a vida para Jesus, você não está frio. Porque um cadáver está frio fisicamente. Mas quando um cadáver está vivo, ele está quente, não é verdade? Se você tocar em você mesmo, você vai ver o calor. E assim também a nossa vida espiritual. Amém?